Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Karma e Nerd Swordman. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando Raiz e Nutella de hoje... Karma é o primeiro longa-metragem que o ator Joe Taslim fez em sua carreira. É um filme indonésio. E The Swordman é o mais recente do ano de 2020, tá? Que é um filme sul-coreano, The Swordman. E Joe Taslim é ninguém menos do que o Sub-Zero na vindoura adaptação de Mortal Kombat. E o assunto de hoje envolve muitas novidades sobre o longa-metragem. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Manda, Mike. Vamos lá. Mortal Kombat tá batendo na porta. Ele estreia mês que vem, em abril. Não sei como que vai ser no Brasil o lançamento, se vai ser aluguel digital, igual foi com o Snyder Cut. Porque os planos originais é lançá-lo no cinema. Mas eu não sei se os cinemas estarão abertos lá. Tipo, independente de ser moralmente certo ou moralmente errado, né, o cinema em uma pandemia, eu realmente não sei se os locais estarão funcionando, porque já tem um monte de lugar fechado. Creio que até os cinemas estejam fechados novamente, né? Não tenho certeza. Mas independente de como a estreia vai ser aqui, nos Estados Unidos o filme vai estrear no cinema e simultaneamente no HBO Max. Ah, mas quando você tava falando, então você tava falando dos cinemas do Brasil, né? Isso, não, nos Estados Unidos tá aqui bom. Esquece. Nos Estados Unidos tá maravilhoso. Aqui esquece, até o ano que vem cinema, de novo, novamente, não tem como. Então, como eu te falei, não sei, porque atualmente tá fechado. Tá tudo fechado, cara, tudo fechado. Então não tem sei shopping como que vai aberto. ser em abril, né? Não verdade. tem shopping aberto. Como o filme está em abril, não sei como que não lembro por quanto tempo foi estabelecido que tudo estaria fechado, né? Se a gente pegar a experiência do ano passado, né, que eles falam, 15 dias a gente vai fazer aqui um lockdown. Daí aumenta mais 15. E assim, a situação do Brasil não tá nem um pouco favorável. Então, eu acho que até junho a gente tá nessa. Entendi. E Nariz, como eu disse, teve uma entrevista com o diretor, com os produtores, né? Porque teve um evento de Mortal Kombat. Legal. E nesse evento eles revelaram a cena inicial do filme. Olha. E estão dizendo que a abertura do filme é justamente mostrando o clã do Sub-Zero atacando o clã do Scorpion. É logo no começo do filme. Ou seja, o filme começa introduzindo, né, a maior rivalidade da franquia. Sim. E é explicado que o personagem do Scorpion, né, vive tranquilamente com a esposa e com o filho dele, até que eles descobrem dentro dessa cena que os personagens também possuem uma filha recém-nascida que está chorando de forma inconsolável, porque ela pressente quando o clã do Sub-Zero tá chegando. Olha só. E ele disse que a cena, as pessoas descreveram a cena como realmente algo muito sangrento, que violentíssimo, que você sente pena do Scorpion. Então, sim, como nós já suspeitávamos, meio que o Scorpion vai ser retratado como o injustiçado da história, né? Realmente o Sub-Zero é o vilão, o injustiçado é o Scorpion. Inclusive, recentemente saiu um banner recente do Mortal Kombat, que meio que mostra o lado dos vilões e o lado dos mocinhos, né? Bem no centro tá o Sub-Zero e o Scorpion. E o Scorpion tá do lado dos mocinhos, com base no banner. Tá. Entendeu? Ou seja, já é o indício. Eu não sei se ele vai ser mocinho. Eu acho que ele tem... Por acaso, os ideais do Scorpion acabam... se misturando com os ideais da galera do bem, da galera da Terra, já que ele quer matar o Sub-Zero e o Sub-Zero tá lá no time do Shang Tsung. Então acaba coincidindo isso. Eu acho que eles vão retratar o Scorpion meio como um anti-herói. É um cara que sofreu no começo, né? E daí depois procura a vingança. E ele não tem escrúpulos para a vingança e com isso ele acaba também ficando meio do lado do mal. Ele vai ser tipo um justiceiro, só que dos ninjas. Exatamente. E fala que tem uma mudança na história do Scorpion, porque no caso específico da versão do cinema, com base nessa abertura, não é o clã inteiro que morre.
Porque o Raiden aparece e salva a filha recém-nascida do Scorpion. Entendeu? Entendi. Dando a entender que ele vai criá-la de alguma forma, entendeu? Ou seja, alguma parte da família do Scorpion ainda está viva. Claramente, a filha do Scorpion é uma Uchiha. Não. Não é uma Uchiha, gente. Tô brincando, tá? Tô Eu brincando, parei, eu falei, brincando. que porra é essa que o Mike tá falando? Tô brincando. Ela não é uma Uchiha, não é Naruto, não é Mortal Kombat sem conta com Naruto, tá? E continuando aqui, Nariz, essa, como eu te falei, essa é a breve descrição da cena de abertura do filme de Mortal Kombat. Agora vamos às entrevistas de fato. Só antes de você ir pras entrevistas, eu quero fazer só uma pontuação. Como você disse que talvez vai ter uma alteração na história do Scorpion, será que pode ser futuramente, não sei se nesse filme mesmo, né, teria essa personagem, mas eles poderiam adaptar que a Kitana poderia ser uma filha do Scorpion que foi adotada pela turma ali do Shao Kahn, né? Que não tem Shao Kahn nesse filme ainda, né? Tem só o Shang Tsung. Mas aparece a estátua do Shao Kahn, né? tem a estátua, mas até onde a gente sabe, não mostrou o cara ainda. Então, a Kitana, como ela tem normalmente aquele vínculo com a família real, né, do Mortal Kombat, que é o Shao Kahn, Sindel, etc., ela poderia ser adotada por eles e no fim ela ser a filha do Scorpion. Daria pra fazer essa adaptação. Mas seria diferente, seria interessante. Eu acho estranho a descrição falar que é uma filha, né, uma menina, porque muita gente suspeitava que o protagonista do filme, que é um personagem original, vale relembrar, teria alguma relação com o Scorpion. Entendeu? Aí quando na abertura diz que sobreviveu uma criança e o Raiden pega essa criança pra criá-la, eu pensei, poderia ser o protagonista da história, né? Sim. Mas se é uma menina, então não é ele. Não então ainda é um mistério qual vai ser o destino dessa criança sobrevivente do clã do Scorpion. E agora, Nariz, o diretor, ele deu uma entrevista após a exibição da cena. Ele conta como que eles tentaram escapar, né, da maldição dos jogos, já que 90% dos filmes baseados em videogames não costumam dar certo. Ele reforçou que ele possui um profundo respeito, tanto pelos jogos como pelos fãs, e deixou claro que a preocupação dele sempre foi entregar uma obra que honrasse, né, o DNA de Mortal Kombat. Tá. E ele também comentou sobre as dificuldades de adaptar um jogo para as telas, que não sabe, né, se eles conseguiram ter sucesso nessa empreitada de adaptar um game para as telas, porque os verdadeiros experts são os fãs, nunca são os realizadores. Ele fala que são os fãs. E ele disse o seguinte: eu meio que quero que o filme saia, então as pessoas digam se nós tivemos sucesso ou não. Aí eu vou continuar a fala dele. O que muita gente faz é não respeitar o material original. Eu vejo isso se repetindo diversas vezes. Algumas pessoas que acham que, já que você vai fazer um filme sobre isso, você pode fazer o que quiser. Você não pode. Se for para fazer isso, é melhor criar algo original, porque do contrário, você só vai estar irritando os fãs. Verdade. Falou bem. Gostei, falou bem, realmente. Eu acho que mudanças pontuais para melhorar o contexto de uma obra, ou para corrigir de repente algum erro histórico, tudo certo. Mas sempre mantendo a alma e o DNA do que faz a franquia ser a franquia, né? Do porquê Mortal Kombat é Mortal Kombat, senão virar algo completamente desconhecido. E ele disse, Nariz, que muitos erros de outros cineastas no passado, quando eles adaptam videogames, é sempre tentar copiar as estruturas dos games para o cinema. Ele disse o seguinte: você não faz isso. Você precisa utilizar as estruturas dos filmes de como contar uma história em um filme. Essas são as duas coisas fundamentais. Filme é filme, jogo é jogo. Também concordo, são linguagens diferentes. Sim. Então você não pode tentar emular o game diretamente para as telas, senão fica esquisito. São linguagens que não se casam. E é legal saber que ele tem essa visão cinematográfica. Tanto que ele disse que para tentar fazer um filme baseado em um jogo ser um sucesso, ele disse que não encarou como se a história estivesse vindo de um videogame. Vou ler na íntegra o que ele falou aqui. Tá. O que eu ficava dizendo para as pessoas era: imagine que existe uma série de livros.
Imagine que a primeira coisa que surgiu desse universo foram livros. E desses livros alguém fez um jogo, alguém fez uma HQ, alguém fez outra coisa. O que eu estava tentando fazer era evitar que a gente caísse em uma armadilha, como aconteceu em outros filmes de jogos. E ele diz que para seguir essa estrutura de um filme, né, algumas coisas dos jogos precisaram ser ignoradas. Mas a principal missão da equipe, de toda a equipe que fez o filme, sempre foi decidir o que manter no filme. Vou continuar lendo o que ele falou. O processo era se perguntar qual é o DNA crucial de Mortal Kombat que nós temos que ter nos nossos filmes. Nós passamos muito tempo estudando o que realmente importava para Mortal Kombat. Isso foi um processo muito longo, onde passamos muito tempo pensando em cada uniforme, em cada detalhe. Tinha que ser algo novo, mas também tinha que ser o que as pessoas amam sobre Mortal Kombat e esses personagens. A máscara do Sub-Zero, por exemplo, foi modificada inúmeras vezes, até mesmo depois da equipe acreditar que finalmente tinham encontrado a versão perfeita. Simplesmente não tinha funcionado, não parecia o Sub-Zero, não parecia poderoso. Então o processo de criação foi repetido até encontrarem uma versão que agradasse a todos. Ele comentou também, Nari, sobre a violência extrema dos jogos, que é uma das principais características de Mortal Kombat, né? E ele disse o seguinte: nós sentimos desde o começo que nós tínhamos que respeitar o DNA de Mortal Kombat. Não fazia sentido a gente fazer isso se nós não conseguíssemos fazer justiça a todos os elementos que fazem Mortal Kombat. E a violência é um deles. E ele afirma, Nariz, que pra ele não foi tanto sobre ter gore e violência, mas sim como trabalhar esse aspecto no filme permitiu trazer uma autenticidade para as cenas que ele gravou. Que agora todas as lutas poderiam ter sangue e outros aspectos mais pesados, sem precisar fugir deles. Porém, ele garante que vai ter um equilíbrio no filme e que nem todas as cenas de luta serão um banho de sangue apenas quando se fizer sentido pro contexto do longa-metragem. Ele disse que para ele o que realmente importava era se o filme iria ser visualmente bonito ou não, né? Porque ele estava focando na beleza cinematográfica, que ele parecesse um grande épico. Sim. Sobre os fatalities, ele falou que a equipe não tentou mudar os fatalities, que esse não era um lugar que ele sentiu que deveria mudar. Então os fatalities dos games estão lá. A maior diferença é que, por mais que o filme seja violento, ele não é tão violento quanto o game. Ele fala que no game acontece coisas absurdas. Sim. Que se fosse realmente seguir o game, o filme seria acima da censura R, né? Censura R, que aqui no Brasil ou é 16 ou é 18 anos. Lá nos Estados Unidos tem uma censura acima, que é o NC-17, que costuma ser reservada pra filme pornô, pra você ter uma ideia. Aí ele falou, a gente ia pegar uma censura NC-17 se a gente tivesse feito exatamente igual aos games. Então é violento, só não é tão exagerado como nos jogos, em que, sei lá, os personagens eles brincam com a coluna vertebral do inimigo. Sim, sim. Perguntaram pra ele como que ele conseguiu garantir que com tantos personagens e tantas mortes, como que os combatentes não fossem ser descartáveis no filme, né? Porque tem tanta gente que a galera tá na dúvida. Pô, será que os personagens vão ser bem aproveitados? Ou vão ser simplesmente usados para morrer, né? Ele disse o seguinte: todos os dias eu me perguntei sobre isso, sobre como fazer com que eles não sejam descartáveis, como dar um sentido e uma razão muito forte para eles existirem. Houve momentos em que eu estava sentindo que certos personagens estavam aparecendo pouco, ou que não haviam entrado em cena com um bom tempo de tela. Então eu trocava diálogos para manter esse equilíbrio. E até na edição e pós-produção, essa pergunta nunca saiu da minha mente. Porque no fim, Mortal Kombat é esse sucesso todo por causa dos personagens. Não é por eles usarem OK em combate ou qualquer outra coisa. É por causa desses personagens. Nossa preocupação era fazer justiça a Mortal Kombat. Nós realmente tentamos isso. Nós nos esforçamos para respeitar
o original, né, os games originais para o filme. Vamos ver se conseguimos. Estou com os dedos cruzados. Cara, eu vou fazer só um comentário. Se esse filme for o sucesso que for, esse personagem principal que não existe, né, na série dos games, vai estar no próximo game do Mortal Kombat. É simples. Se o filme fizer um sucesso estrondoso, com certeza os criadores do game vão acrescentar esse personagem, né, pro elenco de Mortal Kombat. Eu acho que esse daí vai ser a maior balança que a gente vai ter se realmente esse filme vai fazer o sucesso que ele tá prometendo. Exatamente. E finalizando o assunto, ele comentou por que eles decidiram colocar um personagem original no Mortal Kombat e não usar um protagonista pré-estabelecido, como por exemplo Liu Kang, né? Ele disse o seguinte sobre o Cole Young. Ele afirma que ele é o guia do público. O diretor disse o seguinte: nós olhamos para ele como um todo. Tentamos entender como nós podemos começar algo que pode ser maior do que um único filme. Eu acho que as pessoas amam os personagens como uma extensão delas mesmas. Todo mundo tem o seu favorito. Todos esses personagens pelos quais as pessoas se apaixonaram e que colocaram tanto de si mesmas neles. Ele, o nosso personagem, o Cole Young, é alguém que poderia introduzir o público para o filme. Afinal, nem todo mundo que vai assistir ao filme é um fã hardcore da franquia que sabe tudo sobre Mortal Kombat. Nós estávamos pensando sobre qual seria a melhor forma de trazer o público para o longa-metragem e não havia um personagem dos jogos que parecia natural que eles ficassem sentados ouvindo as regras a ser guiado por esse mundo. Ele afirma que por ter tantas regras complexas que compõem o universo de Mortal Kombat, algumas coisas precisaram ficar de fora para que tudo parecesse mais orgânico e natural. E que o Cole, que é o protagonista do filme, se torna o próprio público que não domina todos esses detalhes de Mortal Kombat. Nós decidimos que a melhor forma de fazer isso era criar um personagem que seria o próprio público. Ele chegaria nesse filme e reconheceria todos os personagens que você ama. Legal. Obviamente, os fãs de Mortal Kombat estão acostumados com personagens novos sendo criados. Existem personagens novos surgindo em todos os jogos, então eles podem nos autorizar a criar um personagem novo e então satisfazer tudo que os fãs querem. Não teria como fazer nada disso sem um personagem que conectasse tudo. Resumindo, o protagonista é o Player One. É o Player One, é o cara que vai realmente levar o público pela história do filme, e ele disse que os personagens de Mortal Kombat já estão estabelecidos e que eles já conhecem todas as regras, então precisava de alguém que não conhece. Sim, faz muito sentido e funciona isso para eles apresentarem o universo do Mortal Kombat para quem estiver assistindo. Legal, gostei. Vamos aí aguardar para ver o que vem desse grande filme do Mortal Kombat que eu estou mega empolgado para assistir. Bom, depois de toda essa notícia, a gente traz as manchetes do dia. Versão em preto e branco da Liga da Justiça de Zack Snyder deve ter uma cena adicional com o Coringa de Jared Leto. Uma cena diferente da versão que estreou essa semana, que é a versão colorida. Naomi, adaptação dos quadrinhos da DC Comics por Ava DuVernay, escalou seu elenco. A série da CW será protagonizada por Casey Waffle de Power, filme da Netflix. O elenco contará ainda com Alexander Wright, de Agents of S.H.I.E.L.D., Cranston Johnson, de P-Valley e a atriz novata Camila Moreno. A sequência do clássico filme A Outra Face provavelmente terá John Travolta e Nicolas Cage de volta nos papéis principais. Um Lugar Silencioso Parte 2 ganhou nova data de estreia nos cinemas brasileiros. Antes previsto para 17 de setembro, o filme agora foi adiado em 3 meses, para 17 de junho. De acordo com um relatório exclusivo do site Deadline, os produtores da HBO definiram 3 possíveis projetos para expandir o universo de Game of Thrones. 26 anos após o segundo filme ser lançado, Ace Ventura finalmente ganhará um 3º capítulo pelas mãos da Amazon Prime Video.
Ainda segundo o comunicado feito, Pat Casey e Josh Miller de Sonic o filme são os responsáveis pelo roteiro do novo Ace Ventura. Fãs lançam banner no céu para agradecer ao Warner pelo Snyder Cut. O banner em questão diz o seguinte: AT&T, Warner Media e HBO Max, muito obrigado pelo Snyder Cut. Então, mais uma vez, os fãs bancaram um avião para passar em cima da Warner, só que dessa vez não para exigir o Snyder Cut, mas sim para agradecer por eles terem lançado. Pokémon Estampas Ilustradas ganha nova expansão chamada Espada e Escudo Estilos de Batalha. Foi lançada hoje, introduzindo uma nova mecânica que promete agitar as estratégias de jogo no game. Esta expansão já está disponível em lojas participantes do mundo todo. E depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado mais uma vez a você que sempre ouve a gente, tanto pela Aurelo, quanto pelo Spotify, quanto pelo YouTube, quanto pelo seu agregador de podcast preferido ou até mesmo no site do Nerdingo. Eu agradeço muito o seu download. Quero reforçar, siga a gente no @Nerd Raiz Nerd Nutella do Instagram. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem vários destaques super legais aí de interatividade, então não deixe de seguir. @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram. Divulgue também para os seus amigos, parentes e todo mundo que gosta desse assunto mais nerd, né? Ficar inteirado de tudo que tá acontecendo aí no universo dos filmes, séries, desenhos, histórias em quadrinhos, livros. Então, divulgue o Nerd Raiz Nerd Nutella, assim você ajuda muito a gente a continuar com esse projeto. E claro, se você quiser trazer o seu comentário, dúvidas ou sugestões, é só mandar no @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fabio Nariz no Twitter. Obrigado mais uma vez e lembre-se, quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.